Bom, fazer esse exercício 19, e aí ele fala que você tem duas cargas fixas, Q1 e Q3, né, de carga 9 microcoulomb e 25 microcoulomb, certo? E aí você coloca uma carga Q2 no meio e ela está sob equilíbrio das forças elétricas, certo? Então, ó, o que que acontece? Eu fiz o esquemático aqui, então a gente tem Q1, Q2 e Q3. A primeira coisa é, se o Q2 está em equilíbrio, né? Quer dizer, primeira coisa, você vê que as três cargas são positivas, né? Então você tem repulsão entre Q1 e Q2 e Q2 e Q3. Então, ó, se essa daqui está em equilíbrio, a somatória das forças dela tem que dar zero, tá? Então aqui você tem a força de 1 em 2, né? Uma força de repulsão, então ela está sentindo essa força aqui, desse cara. E aqui você tem um F3 em 2, né? Outra força de repulsão. E aí, se a somatória das forças tem que dar zero, né? Porque ele está em equilíbrio, as forças têm que ser iguais, né? Em módulo, elas são iguais. Então, o que que eu fiz? Igualei as duas forças, F1,2 e F3,2. Igualando elas, a F1 vai ficar K, Q1, Q2 sobre x quadrado, né? Porque a distância entre Q1 e Q2 é x, igual a K, Q3, Q2, 8 menos x ao quadrado. Essa é a distância de Q3 e Q2. A distância entre Q1 e Q3 vale 8, então de Q1 e Q2 vai ser toda essa distância menos o x, certo? Cortei o K, certo? E aí o que que eu fiz? Eu peguei essa fração de baixo, eu joguei lá em cima, e essa aqui de cima eu joguei aqui embaixo. Então ele ficou desse jeito assim, ó. Por que que eu fiz isso? Para ficar os termos quadráticos de um lado, beleza? Aí aqui eu consegui cortar o Q2, e aqui se você reparar, você tem 8 menos x ao quadrado sobre x ao quadrado. Então, aquilo lá é a mesma coisa que isso, certo? Levar os dois termos ao quadrado. E aí ficou Q3 sobre Q1. Tirei a raiz dos dois lados, aqui, e passei o x para o outro lado, né? A ideia aqui é você isolar o x. Então ele ficou desse jeito aqui, tá? Uh, Depois disso, esse termo que está no parêntese vai passar dividindo para o outro lado e vai ficar desse jeito, certo? Aí depois eu substituo os valores de Q3 e de Q1, 25 micro e 9 micro. Os micros eu cortei. E aí aqui ó, a gente tem raiz de 25 sobre 9. É a mesma coisa que raiz de 25 sobre raiz de 9. Por isso 5 sobre 3. Mais o 1, já fiz aqui o MMC 3 sobre 3, beleza? Então aqui, esse daqui a gente copia e os de cima a gente soma. Depois disso daqui, né, o que que a gente faz? Inverte essa fração de baixo e passa ela multiplicando. Então aí vai cortar o 8 com esse 8 e vai me dar 3 centímetros.